Estamos de volta para o segundo bloco, para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, conversando com o senador Sérgio Petecão. Senador, a última entrevista que eu fiz foi com o Minoro e nós temos uma pergunta aqui de praxe. O que é que justifica a sua reeleição? Já que eu perguntei o que é que justificaria a sua candidatura ao Senado. Qual é o argumento principal? O que é que justifica hoje? O senhor que foi senador, né, praticamente por 8 anos, qual é o argumento principal hoje? O que é que justificaria o eleitor votar no senhor na reeleição? Astério, eu penso que esse segundo mandato, com a experiência que eu adquiri lá no Senado, eu acho que eu posso ajudar e ajudar muito mais meu Estado. Eu me sinto um parlamentar municipalista, né? Eu estou prestando conta do meu mandato agora, nessa campanha, de mostrar tudo que eu fiz, os projetos que nós apresentamos lá no Senado. E eu acho que a nossa contribuição foi grande. Eu confesso a você que a minha relação com o governo do Tião Viana não foi uma relação boa. Mas com os prefeitos, nós ajudamos a todos os prefeitos. Prefeito da nossa capital, Marcos Alexandre, prefeito lá do Jordão, que é do PCdoB, prefeito de Brasileia, que é do Fernando, PT, que é do PT. Então, eu procurei ajudar todos os prefeitos. Eu acho que, com a experiência que eu adquiri nesses 8 anos de mandato, eu poderei fazer um mandato muito melhor do que eu fiz nesse primeiro. Eu sempre tenho dito, quando nós começamos o nosso mandato, eu sempre disse que não queria ser o melhor senador lá em Brasília. Eu queria fazer o mandato do jeito que eu sempre fiz. Que o povo quer pouco, viu, Astério? O povo quer um senador acessível, que ele possa... Porque na época da eleição, não existe Canhão Crispim, não existe político ruim. Todos os políticos são bons, né? Eu tenho acompanhado alguns programas de televisão, eu tenho passado onde alguns políticos têm passado, e o que eu tenho ouvido... as pessoas dizendo, olha, Petecão, você é o político que não mudou. Você é o político... Olha, um grande feito meu, que as pessoas sempre me elogiam, você atende telefone, como se isso fosse muita coisa. Isso não é nada, isso é minha obrigação. Você não some depois da eleição. Então, eu penso que com essa experiência que eu adquiri nesses 8 anos de mandato, eu poderei ajudar muito mais o meu Estado. Senador, só continuando nesse raciocínio, o senhor falou que o senhor mantém uma boa relação com os prefeitos, inclusive os prefeitos de partidos de oposição ao senhor, mas que com o governo do Estado não teve uma boa relação. Eu faço 2 perguntas. Por que não teve uma boa relação e o que isso, inclusive, chegou a atrapalhar o nosso Estado? E prejudicou o nosso Estado. O senhor poderia ter feito mais pelo Estado, mais emendas. O que o senhor poderia ter feito mais se tivesse uma boa relação com o governo do Estado? Eu penso que faltou um pouco de diálogo por conta do governo, né? Essa relação do parlamento com o nosso governador, essa reclamação não é minha, é a reclamação de toda a bancada. Eu acho que faltou um pouco de humildade, de habilidade do governador, até porque os problemas não são do governador, os problemas são do Estado. Ele é apenas o governador. Eu acho que o governador poderia ter usado mais a nossa bancada federal. A nossa bancada federal, que eu falo, é os 3 senadores, né? E os 8 deputados federais. Porque nós vimos um governo do PT, onde o governo realmente tinha uma relação com o governo federal. Depois que mudou o governo, eu penso que o governador ficou numa relação muito difícil. E daí o exemplo da segurança, nós tínhamos lá pleiteando aquela emenda da segurança, a emenda dos ramais, que não conseguimos liberar, por conta, eu acho, dessa falta de habilidade do nosso governador. Ô, senador Petecão, você pertence a uma casa composta por 81 senadores, a Câmara dos Deputados por 513 deputados. Certo. Então, logicamente, ninguém pode acreditar ou cobrar de um único senador providências que dependeriam de uma maioria da casa. Certo. No caso de emendas constitucionais, de 3/5 da casa. Quer dizer, para aprovar uma emenda constitucional, precisa dos votos em 2 votações de 53 senadores. A minha pergunta vai para o apequenamento Senado.
a frouxidão e a covardia do Senado. Não estou me reportando ao senador Sérgio Petecão, claro. ao conjunto da Casa. Ao poder, né? Ao poder, ao Senado da República, à Casa Revisora do Congresso Nacional. Por que o Senado se acovardou ao ponto de permitir que uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal tivesse mandado prender um senador, no caso Delcídio Amaral, tivesse mandado suspender o mandato do senador Aécio Neves e de ter tentado suspender a presidência do Senado do senador Renan Calheiro. Por que o Senado não reagiu? Você responda por si e pelo conjunto da Casa. Narciso, eu penso que hoje o parlamento passa por uma situação muito difícil. Eu estou falando como um todo, e aí não estou aqui querendo ser o paladino da moralidade, e até me incluo. Eu acho que nós perdemos o que era mais importante, é o apoio da sociedade. Né? Eu cheguei no aeroporto, eu sempre uso minha carteira de identidade, é normal essa nossa carteirinha verde. E um dia desse esqueci e eu puxei minha carteira de senador, era a que eu tinha. Aí a moça perguntou seu documento, aí eu mostrei minha carteira de senador, ela disse, vixe. Então nós temos que admitir. Tapou o nariz? Não, não tapou o nariz, ela só fez dizer, vixe. Só foi um vixe. Aí eu digo, o que foi, minha filha? Ela disse, o senhor é político? Eu digo, por quê? Não, tudo bem, desculpa. Então, é isso. Por que o judiciário hoje está botando essa banca? Porque nós perdemos o apoio da população. Então, eu acho que... E aqui, eu te confesso que eu fiz um esforço grande para honrar cada voto desse que recebi do povo aquileno. Você vê que você nunca viu o meu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo lá em Brasília, seja nesses lava-jato da vida, todos esses escândalos, você nunca viu o meu nome. Mas a maioria do parlamento está. Aí qual é a moral que nós temos para fazer qualquer tipo de enfrentamento com o judiciário? Qual é a moral que nós temos? Eu acho que essas eleições que se aproximam, vai ser o divisor de águas. Né? Eu acho que nós temos aí a grande oportunidade de eleger um parlamento novo. E aí sim, Narciso, fazer esse enfrentamento. Porque não é papel do judiciário. O papel do judiciário é o nosso papel. O papel de legislar é do Legislativo, é do Senado Federal, é da Câmara Federal. Né? Aí, na fraqueza, no vácuo, né, que a gente chama, no vácuo do Legislativo, aí o judiciário... Mas aí, senador... E aí, Narciso, aí nós temos que fazer uma meia-culpa. Aí é culpa do parlamento. Aí você tem razão. Exatamente. Por que se acovardou? Se acovardou porque não teve moral para fazer o enfrentamento com o judiciário. Mas, senador, vocês tinham um instrumento fundamental em mãos que independia até, eu diria até mesmo do comportamento isolado de cada um. Porque nós temos que reconhecer o seguinte, nós não podemos criminalizar a política, nem a classe política como um todo, nem a política, nem a classe política. Por quê? Há políticos bons e maus, eu tenho repetido isso. A classe, tanto o Congresso Nacional como o Senado, o Congresso Nacional como um todo, Câmara e Senado, tem muitos homens decentes e bons, entre os quais eu lhe incluo. Então ele dizia o seguinte, e o instrumento que vocês têm para enfrentar e que não poderiam abrir mão é a Constituição da República. No seu artigo 53. Sim, é a Constituição da República. E digo mais, o Renan Calheiro, quando era presidente da República, fez esse enfrentamento. Presidente do Senado. Presidente do Senado, aliás, Sim. fez esse enfrentamento. Quando o ministro Marco Aurélio, de forma monocrática, o afastou da presidência né? do Senado, afastou. Ele disse, ele não tem Poderes para poder para isto. Por quê? Porque ele estava disciplinado em cima da Constituição e não se afastou. Porque quem tem poder é a própria casa, diz a Constituição. Osmir, quando eu estava na Câmara,
eu tinha no Demóstenes Nascimento. Você lembra do Demóstenes Nascimento? Sim. Lembra? Senador Goiano, senador Demóstenes Torres. Nascimento é o nosso colega, né? Demóstenes Torres, né? O senador goiano. Sim, foi caçado. Era um dos melhores senadores que nós tínhamos. Quando eu estava na Câmara, como era um atuante, era do DEM. paladino da moralidade. Era ou não era? Cobrava de todo mundo. Era o que tinha de... Era o supra-sumo da moralidade. O supra-sumo da moralidade. Perfeita a tua avaliação. Quando nós chegamos ali, veio aquele escândalo do Cachoeira. Do Cachoeira, aquele momento da corrupção. Aí o Demóstenes um dia me chamou lá no gabinete dele. Aí disse, Petecão, rapaz, todo mundo... Tinha acabado de chegar, foi no começo do mandato aqui. Disse, Petecão, me disseram que tu é um cara bom, se dá com todo mundo gosta de ti. Meu irmão, eu queria que tu fizesse aqui visse como é que eu estou aí, conversasse com alguns amigos. Ele disse, olha, ele me ligou. Aí ele disse, tu tem coragem de vir aqui no meu gabinete? Eu não vejo nenhum problema. Eu fui lá. Ele estava sentado numa mesa sozinho, disse, pô, tu veio aqui mesmo, chegar a imprensa, estava toda na porta, tu tem coragem de vir aqui? Mas, aí ele me perguntou, vê aí, meu irmão, como é que eu estou aqui, se tu acha que eu vou ser caçado, conversa com teus amigos aí. Eu digo, eu vou te falar a verdade, Demóstenes. Aí, passou uma semana, conversei com alguns amigos, aí eu disse, aí todo mundo disse, olha, nós vamos ter que caçar o Demóstenes, porque esse cara expôs todo mundo, é para moralizar essa casa. Eu digo, meu Deus, esse cara vai ser caçado. Com quem conversou, ia caçar o Demóstenes. Cheguei lá, eu digo, o senador Demóstenes, eu achei que sua situação estava ruim, mas está muito pior do que eu imaginava. Eu acho que o senhor vai ser caçado. Ele disse, rapaz, pelo amor de Deus, eu digo, o senhor não mandou de falar a verdade? Então, naquele momento, pegaram o Demóstenes, aquela cassação do Demóstenes, eu penso que era o parlamento querendo dar uma demonstração, né, do que poderia fazer com os outros parlamentares, né? Sacrificaram o Demóstenes para mostrar dar uma demonstração de moralidade. Só que depois vieram outros escândalos. Foi o caso do senador Arruda, foi o caso pior, do Carlos Magalhães, que a justiça, quando chegou na justiça, absolveu o Demóstenes. E que ele hoje é candidato. A justiça absolveu. Candidato a deputado federal. Federal pelo estado de Goiás. Agora e ganha. Senador, pegando esse gancho, há uma ânsia da nossa população, por onde nós passamos, com quem nós conversamos, de verdadeiramente essa mudança, de que o nosso Congresso precisa ser melhor. Parece que tudo caiu sobre o Congresso, de fato, ali, tudo. Eu digo assim, a pergunta que eu lhe faço é, o senhor sendo reeleito, o que o senhor teria a dizer para a nossa população sobre a sua postura? O senhor vai tentar, de que forma, melhorar esse Congresso? De que forma o Petecão será? Eu vou ser do jeito que eu fui. Você nunca me viu envolvido em nenhum tipo de escândalo. Mas de que forma o senhor pode contribuir para que melhore a qualidade? O que eu vou fazer é o que eu sempre fiz. Tentar honrar cada voto que eu tive para não decepcionar o meu eleitorado. Eu acho que se você for buscar o meu mandato, né, lógico, você diz, olha, o Petecão estava preocupado com as águas lá do Japão, lá do Canadá, que eu fui participar do encontro lá na Tchecoslováquia, na ONU. Não, aí não fui não. Eu foquei o meu mandato no Estado. Né? Eu foquei o meu mandato para trazer benefícios, trazer recursos, ver a forma que eu poderia usar esse mandato o máximo possível de trazer benefícios. Mas eu encontrei um caso, mas você só fez quadra de grama sintética? Sim, irmão. Foi um instrumento que eu achei de levar esporte para as pessoas mais carentes. Né? Eu sempre tenho... Os meus projetos, eu procuro, o cara diz, olha, eu fui lá no Jordão, lá no Novo Porto. Sabe o que é isso, Francisco? No Porto é do Jordão, aí você lá nas cabeceiras do Rio Muru. Eu fui levar um motor de luz, aquele motor de luz grande lá. Eu tive lá a primeira vez, um gerador. E o prefeito tinha me pedido, a comunidade tinha me pedido, aí eu digo, um dia eu vou trazer. Eu fiz um esforço grande para levar esse motor lá. Aí cheguei em Brasília, o cara, pô, mas isso não é nada. Não é nada para quem vive debaixo desse teto aqui. Mas para aquela comunidade lá é muita coisa. Claro. Então são coisas pequenas, mas que tem um alcance social muito grande. Senador. Né? A tua pergunta, o que é que tu pode fazer mais do que nesse teu mandato novo? Ó, eu penso assim, eu vou procurar
fazer o meu estilo, o meu jeito petecão de ser. Mas, senador, o senhor tem um voto. No dia que eu tiver que voto mudar, no Senado. só um pouquinho, no dia que eu tiver de mudar o meu jeito, que eu não possa mais estar... O Gadiol Petecão, pô, tu não tem nem pinta de senador. Eu digo, não, mas eu não quero ter pinta de senador. Eu quero ser o mesmo petecãozinho. O senador tem que ter pinta. Não, pinta. Os caras que não tiram a gravata, né? Tu chegar lá no meu escritório, lá, o doutor Lael, ele tem pinta de advogado. Ele até para ir no banheiro, ele vai de gravata. Não, eu não tenho pinta de senador. O meu jeito, eu vou ser o petecãozinho. Mas, senador, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isso aí é um trabalho que o senhor faz que, inclusive, é reconhecido, né? Certo. Essa relação com os municípios, de trazer recursos para o mas o senhor tem um instrumento poderoso que é do senador, que é o voto. Certo. Que é o voto. E, por exemplo, adversários seus questionam o fato do senhor ter apoiado o governo Temer e algumas medidas, como o teto de gastos, a reforma trabalhista. Como é que o senhor responderia em relação à sua postura como senador votando essas propostas lá no Senado? Não, eu não tenho apoiado o Temer, não. O Temer, quem apoiou foi o PT. O Temer era vice da Dilma, né? Não, por ocasião do impeachment da Dilma, por exemplo, eu perguntei para o senhor e o deputado Rocha estava presente, eu falei, vocês votam no impeachment? O senhor disse sim. Aí eu até perguntei no programa Tribunal Livre, o senhor está preparado para politicamente arcar com as consequências do governo Temer e tal? Me lembro dessa pergunta, né? Não, então hoje, por exemplo, hoje é assim, não e tal, o Temer é da Dilma. Não, se você assim, fizer... Ó, o Temer, não estou aqui defendendo o Temer, não votei no Temer, tenho algumas divergências e eu acho que o governo não é perfeito, mas acho que o Temer, ele procurou acertar, fazer algumas medidas, porque ele está final do governo. Ele podia ter deixado esse governo aí tocar do jeito que... Não, mas você vê que as medidas que ele tomou, essa reforma, a reforma trabalhista, poxa, ou fazia aquela reforma, mas me diz qual foi o trabalhador que foi prejudicado com isso? Nenhum. Nós demos uma oxigenada para quem... Eu queria até mais, Narciso, eu queria até mais, que outra reforma precisa ser feita. Aonde eu passei, conversando com principalmente os pequenos empresários, que estavam totalmente engessados, não tinham mais condições de trabalhar, eles nos... Senador Petecão. Narciso, faça a pergunta e ele responde depois do intervalo. Não, então só vou fazer depois do intervalo. Então pronto, deixa eu chamar o intervalo. Não perder. Nós vamos ao intervalo, conversando com o senador Petecão, voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco. Já já.